Seja bem-vindo. É verdade, os números teimam em não parar de aumentar também nos Açores. Como já vem sendo habitual, estamos na Secretaria Regional da Saúde para mais uma atualização da evolução do estado do coronavírus na região. De ontem para hoje, há mais 5 novos casos positivos nos Açores, 2 na Ilha Terceira, 2 no Faial e 1 em São Miguel. Todos eles encontram-se em situação clínica estável e até ao momento no domicílio. Até à data foram então detectados 22 casos positivos no arquipélago de Covid-19 nos Açores, mais 5 do que ontem. Dentro de momentos, Tiago Lopes entrará então na Secretaria Regional da Saúde para atualizar os dados do dia de hoje em relação ao estado do coronavírus na região. Boa tarde a todos. Chegámos ao 10º dia destas nossas conferências diárias. Fazermos então aqui o ponto de situação relativamente a ontem, dos 33 casos suspeitos que nós tínhamos apresentado. Destes 33 casos suspeitos, 28 deles tiveram resultado negativo, 18 da Ilha de São Miguel, 3 da Ilha Terceira, 4 da Ilha do Faial, 2 da Ilha de Santa Maria e 1 da Ilha do Pico. 4 deles tiveram resultados positivos, 1 de São Miguel, 1 da Ilha Terceira e 2 da Ilha do Faial. Um deles aguarda ainda resultado e é da Ilha de São Miguel. O que vos posso dizer relativamente aqui aos casos, aos 4 casos positivos que, entretanto, ontem foram diagnosticados. O caso positivo que foi diagnosticado em São Miguel pertence, entretanto, ao cruzeiro, digamos assim, ao mesmo grupo que frequentou o cruzeiro no início deste mês pelo Dubai. O caso da Terceira está relacionado, entanto, com 2 elementos que viajaram também do continente para cá e que também que viajaram e que vieram no mesmo voo do grupo que também veio do cruzeiro do Dubai, que foi para São Jorge. E os 2 casos do Faial são relativos a 2 elementos, entanto, também que fizeram uma viagem recentemente fora da região. Portanto, até às 0 horas de hoje, foram, entretanto, sinalizados 35 casos suspeitos. Um deles, entretanto, já temos o resultado e é positivo, é da Ilha Terceira. O outro deles, entretanto, é um caso negativo da Ilha Terceira. 31 aguardam colheita, neste caso 23 da Ilha de São Miguel, 3 da Terceira, 1 da Ilha de Faial, 1 da Ilha de Santa Maria e 3 da Ilha do Pico. E 2 deles aguardam ainda resultados, neste caso 1 da Ilha de Faial e 1 da Ilha Terceira. Naquilo que diz respeito às vigilâncias ativas, nós temos neste momento, partimos, digamos assim, o dia com 2010 vigilâncias ativas. Destas 2010, como eu já tive a oportunidade de transmitir em ocasiões anteriores, nós agora, no entanto, com o passar dos dias, já estamos a fazer aqui o diferencial daquelas que já terminaram o período de contágio de 14 dias e, portanto, fazer a sua subtração ao número de vigilâncias e, portanto, terminaram até ontem 43 vigilâncias ativas e, portanto, nós temos neste momento 1967 vigilâncias ativas neste momento na região autónoma dos Açores. Destas 1967, 800 são provenientes da linha de saúde Açores, 1167 provenientes do trabalho das delegações de saúde, das quais 3 são da Ilha do Corvo, 22 da Ilha do Faial, 61 da Ilha das Flores, 47 da Ilha Graciosa, 18 da Ilha do Pico, 166 da Ilha de São Jorge, 717 da Ilha de São Miguel, 31 da Ilha de Santa Maria e 102 da Ilha Terceira. Relativamente aos casos positivos, atendendo a estes 4, relativamente aos 33 casos suspeitos de ontem e mais este recentemente positivo também, já apurado até à meia-noite de hoje, nós temos neste momento na região autónoma dos Açores 22 casos positivos. Destes 22 casos positivos, importa dar nota de que 10 deles são referentes a pessoas que frequentaram o mesmo navio cruzeiro, como eu disse há pouco, que no início deste mês circulou pelo Dubai. Portanto, são 10 pessoas que neste momento foram bem identificadas, bem localizadas e das quais, como eu já tive a oportunidade de também transmitir em dias anteriores, do trabalho que nós fizemos de diagnóstico, digamos assim, de para lá daquilo que são possíveis casos suspeitos, nomeadamente na Ilha de São Jorge, detectámos que, entretanto, não se deu transmissão local, portanto, estes cidadãos a quem foi diagnosticada a infecção pelo novo coronavírus
que provieram deste navio de cruzeiro que circulou pelo Dubai estão devidamente circunscritos e identificados e deles não partiu até ao momento nenhuma infecção por transmissão deles para terceiros. Importa dar nota que, entretanto, relativamente ao número de internados, nós neste momento temos no Hospital do Santo Espírito 3 casos internados em vias de internar mais 2 dos casos positivos no Hospital do Santo Espírito, mais o Hospital da Horta, que entanto continua também com um dos casos infectados também no seu internamento. Para além destes, temos então 16 em contexto domiciliário, 5 na Ilha de São Miguel, 3 na Ilha Terceira, 5 na Ilha de São Jorge, 1 na Ilha do Pico e 2 na Ilha do Faial, sendo que, entretanto, um deles está em apreciação para vermos a sua verdadeira condição clínica e, eventualmente, a necessidade também de ser internado em unidade hospitalar. Portanto, destes 22 casos positivos que nós temos neste momento na região autónoma dos Açores, 7 deles estão identificados na Ilha de São Jorge, 1 na Ilha do Pico, 6 na Ilha Terceira, 5 na Ilha de São Miguel e 3 na Ilha do Faial. Como eu estava a dizer, relativamente a este cluster que entretanto foi identificado deste navio de cruzeiro que circulou pelo Dubai no início deste mês, das 17 pessoas identificadas como residentes na região autónoma dos Açores e que regressaram à região autónoma dos Açores, 12 delas tiveram um resultado positivo de infecção pelo novo coronavírus. Destas 12, 2 delas estão em território continental, 4 tiveram resultado negativo e outra delas, entretanto, encontra-se em Lisboa também a cumprir um período de quarentena. Portanto, só dar aqui especial nota, efetivamente, aqui deste trabalho também tem sido feito, nomeadamente até à data, e não querendo aqui, digamos assim, cantar vitória antes de tempo, mas naquilo que diz respeito a este trabalho que foi feito de identificação de todos estes casos positivos, negativos e aqueles mesmo que se encontram no continente relativamente a este caso concreto do navio de cruzeiro, dar nota de que até ao momento todos os contactos próximos, nomeadamente na Ilha de São Jorge, e refiro aqui em concreto a Ilha de São Jorge porque a população durante os últimos dias tem estado preocupada com a situação, e dar nota dos contactos próximos todos que nós, entanto, detectámos e daqueles que nós diagnosticámos, todos eles são negativos e, portanto, tudo indica que conseguimos conter, ao fim e ao cabo, entanto, aqui a situação destes casos positivos em São Jorge, apenas e só àqueles que frequentaram e estiveram no navio de cruzeiro. Outra coisa, entretanto, já não foi possível neste momento, e por isso, entretanto, é um dia diferente relativamente aos anteriores, é de que, efetivamente, na Ilha Terceira temos um primeiro caso de transmissão local. E, portanto, este primeiro caso de transmissão local cria aqui a primeira cadeia de transmissão primária, ou seja, nós tivemos 2 elementos que convivem em conjunto e, portanto, viajaram recentemente do exterior do país e que regressaram no passado dia 15 à região autónoma dos Açores, foram colocados em quarentena, mas o que é certo é que, entanto, destes 2 elementos houve passagem, digamos assim, da infecção pelo novo coronavírus para um elemento da comunidade. Importa aqui dizer, eu digo comunidade, mas importa dizer que não temos transmissão comunitária, temos transmissão local. Neste momento ainda só se procedeu destes 2 elementos para um, e portanto desde aí, da passagem destes 2 elementos para um, temos aqui uma cadeia de transmissão primária. Portanto, ainda só detectámos a infecção por este novo coronavírus, desta passagem destes 2 elementos para um outro terceiro. E importa dar nota que dos contactos próximos, isto é um aspecto relevante e positivo que importa ter em consideração, mas que importa também não relevar em demasia para não criar também falsas expectativas, mas que importa também transmitir porque é a realidade. Apesar deste contacto, deste primeiro caso de transmissão local e deste caso positivo, nós temos, entretanto, cerca de, se não me falha a memória, de 3, 4, entanto, elementos também de contactos próximos também que foram diagnosticados e que foram negativos. Portanto, ou seja, nós dentro de um grupo de contactos próximos que tivemos com estes 2 elementos que provieram do exterior e que estão infectados pelo novo coronavírus, um deles deu positivo, outros deram negativo. Portanto, o que nos dá, digamos aqui, a indicação de que, apesar de ter existido já aqui uma cadeia de transmissão primária e uma transmissão local, a mesma ainda não está disseminada e, portanto, não passou para outros conviventes próximos destes 2 elementos e, portanto, ainda não se propagou a infecção pelo novo coronavírus.
No entanto, importa dar nota de que este caso concreto de transmissão local, e ao contrário daquilo que, como eu tenho referido nos últimos tempos, ainda ontem foi dito por mim mesmo, que, entanto, não importava, até determinada altura, dar nota, entretanto, dos casos que vão surgindo ao longo dos concelhos da região autónoma dos Açores. Neste caso concreto, havendo o primeiro caso de transmissão local, importa dar nota do mesmo onde aconteceu. E neste caso aconteceu na Ilha Terceira, da freguesia de São Mateus, e, portanto, temos, ao fim e ao cabo, aqui uma situação que importa aqui ter em consideração e apelar, mais uma vez, entretanto, para toda a comunidade, para toda a população, que, entretanto, fique em casa e, portanto, é um aspecto que, entanto, nós não nos cansamos, digamos assim, aqui de referir, mas que é cada vez mais importante, sobretudo agora, neste contexto particular, em que temos o primeiro caso positivo, motivado por transmissão local, num contexto específico, neste caso na freguesia de São Mateus, e, portanto, temos que ter em especial consideração que, neste caso, temos que ter medidas, digamos assim, mais cautelares, digamos assim, do que aquilo que tem vindo a ser habitual, e, portanto, a população que nos últimos dias, se calhar, de certa forma, tem relaxado, tem tido, se calhar, uma sensação de falsa segurança, importa que, com este primeiro caso, não a tenha e, portanto, mantenha todas as fileiras cerradas para que, entanto, não exista esta disseminação e propagação do vírus. Mas deixarei agora aqui, entanto, o espaço também para vocês poderem colocar questões e tentar responder. A Autoridade responder. Regional de Saúde já tinha referido que não era necessário fazer testes, por enquanto, aos idosos que entram nos lares, enquanto não houvesse transmissão local. É o que está a acontecer atualmente. A nível nacional, estamos a assistir a um cenário de lares a encerrar, de aumento de número de casos de idosos infectados. O Presidente da União de Misericórdias, ontem no telejornal, manifestava receio pela entrada de idosos transferidos de hospitais para lares. E também os planos de contingência, já foi avançado pela ARS, que estariam a ser elaborados pelos lares, por estas instituições. Pergunto-lhe se numa situação em que ocorra um caso positivo num lar de idosos, o que é que está planeado em termos de atuação? Será isolar esse lar ou será encerrar? Tudo depende depois dos contatos próximos, como eu tenho vindo a dizer nos últimos tempos, com o caso suspeito e depois, eventualmente, com o caso confirmado. Esse é, sobretudo, digamos aqui, a verdadeira essência do trabalho que é feito no combate aqui à infecção pelo coronavírus, como eu tenho tentado demonstrar, tanto no caso do navio cruzeiro, como neste caso concreto até da freguesia de São Mateus. O trabalho que, entanto, depois, que é feito através das delegações de saúde e que também com o grupo técnico também que tem colaborado connosco e através mesmo até da linha de saúde Açores, é essencial para depois tomarmos as medidas consoante o conhecimento que nós temos do caso suspeito, que depois, entanto, possa passar a confirmado. Depende sempre do número de contatos próximos que, entanto, possam existir. Imagine, entanto, um idoso que esteja numa estrutura residencial para idosos, em que, entretanto, esteja numa sala, num quarto, com mais idosos, entanto, a conviver consigo no mesmo espaço. Numa primeira linha são testados também esses idosos, eventualmente os próprios funcionários também são testados, e derivado, entanto, depois do resultado desses diagnósticos, nós depois atuamos, ou isolamos aquele contexto em particular, o quarto, ou isolamos uma ala, ou isolamos ou encerramos, digamos assim, até o próprio lar, e é feita a transferência, como tem acontecido no continente, dos idosos e os funcionários, eventualmente, tenham que ficar em quarentena. Portanto, tudo depende, depois do caso em si, se há contacto próximo com mais idosos, com mais funcionários, onde é que ele está a residir, se reside num quarto com mais pessoas ou não, e, portanto, tudo depende daquilo que, entanto, nos possa surgir pela frente. Sendo que, como eu já tenho vindo a dizer, nós já fizemos esse trabalho há umas semanas atrás, de as estruturas residenciais para idosos e as unidades de cuidados continuados integrados da região elaborarem os seus planos de contingência. Para além disso, entretanto, também os próprios profissionais depois também foram, ao longo dos últimos tempos, também inteirando-se de quais são as medidas e o que é que devem fazer nessas situações. E, portanto, uma das coisas também adicionais que fizemos foi de restringir o número de visitas às estruturas residenciais para idosos e também às unidades de cuidados continuados integrados e, portanto, como eu disse há pouco, isto já tem tudo mais, digamos, de 14 dias, que é o período de contágio, que, entretanto, o período de incubação que o vírus possa ter. Portanto, todas estas medidas já têm sido aplicadas nas estruturas residenciais para idosos e nas unidades de cuidados continuados integrados há mais de 14 dias, não tendo existido nenhum contacto, neste caso, proveniente dessas estruturas, através da linha de saúde Açores,
ou através dos profissionais de saúde que nelas trabalham, nada aponta que neste momento na região possamos ter algum problema relacionado com a infecção por novo coronavírus numa estrutura residencial para idosos ou uma unidade de cuidados continuados integrados. É por essa razão que, ao contrário do continente, não estamos a fazer, o diagnóstico prévio a qualquer admissão que possa existir numa dessas estruturas, bem como qualquer tipo de diagnóstico também àqueles que já estão a residir nessas próprias estruturas. Contudo, como eu já tenho tido a oportunidade de transmitir, todo este surto é dinâmico, é evolutivo e, portanto, não impede que, de hora avante, digamos assim, em alguma situação em concreto, possamos mudar de metodologia. A representante da Ordem dos Médicos manifestou já preocupação nos órgãos de comunicação social pelo fato dela referir que há escassez de recursos humanos caso, de facto, haja uma evolução em termos de expansão da pandemia. Pergunto-lhe se a Administração, a Autoridade Regional de Saúde, tem uma solução equacionada para o reforço de médicos. Nós, ao contrário do continente, como eu já tive a oportunidade de transmitir, estamos a trabalhar de forma diferente e, no meu entendimento, de forma mais eficiente e mais eficaz. Porque basta ver, entanto, a própria medida que, entanto, também foi implementada recentemente de determinar que os profissionais, mesmo que estejam infectados e que não tenham sinais ou sintomas, tenham de ir trabalhar. Nós, na região, estamos a fazer completamente o diferente, ou seja, nós, para já, temos alguns profissionais de quarentena que chegaram à região há alguns dias, que até ao momento não apresentaram sinais ou sintomas e, portanto, tudo indica que não estarão infectados, mas que estarão de quarentena em casa. Estes profissionais, estando de quarentena em casa, passando agora, digamos assim, estes últimos dias que faltam até por fazerem os 14 dias, irão estar prontos para ir para o terreno para trabalharem e renderem aqueles que agora neste momento estão a trabalhar. E, portanto, nós temos, digamos assim, aqui uma reserva de profissionais que ao longo dos últimos dias foi constituída para que possa render aqueles que neste momento estão a trabalhar até mais um pouco e a cumprir mais horas de exercício de funções do que aquilo que é o normal, mas que estão preparados para o render e para colaborar ao fim e ao cabo quando o surto atingir, digamos assim, aqui uma outra dimensão. Para além disso, como já tem vindo a ser dado nota em situações ao nível internacional, e já disse isso também por algumas das vezes, nenhum sistema de saúde está preparado para combater ao fim e ao cabo aqui este surto pelo novo coronavírus. É visível em todos os países do mundo. Os recursos materiais e os recursos humanos não são suficientes para dar a devida resposta e, portanto, a melhor medida que nós temos é efetivamente conter. E por isso é que eu já tenho apelado nos últimos dias, a melhor maneira que nós temos agora neste momento, depois de termos as unidades de saúde preparadas, termos uma bolsa, digamos assim, de profissionais de reserva para poderem atuar daqui a mais uns dias quando a situação piorar. O facto, entanto, pontos de entrada se terem preparado e terem estancado, de certa forma, assim, o máximo possível também a entrada de elementos do exterior aqui para a região, de termos preparado empresas, temos colocado muitos dos profissionais em teletrabalho, o layoff, ou seja, tudo isto já foi feito ao longo das últimas semanas. Falta apenas e só aquilo que é fundamental e que poderá ditar, digamos assim, aqui a nossa melhor resposta a este surto, que é efetivamente o comportamento da população. E por isso é que eu acabo novamente por apelar, as pessoas neste momento devem ficar em casa, sair efetivamente para aquilo que é indispensável e essencial, permanecer no seu domicílio, sob pena de daqui a poucos dias termos uma situação descontrolada, como existe em alguns contextos a nível nacional ou a nível internacional. Uma novidade também em relação ao dia de hoje foi o reforço da linha Açores de esclarecimento não médico com uma equipa de psicólogos. Pergunto-lhe em que situações é aconselhado à população pedir este apoio? A população tem contactado com a linha de atendimento não médico e com a linha de saúde Açores, precisamente também para pedir algum apoio derivado ao fim e ao cabo desta situação depois de maior confinamento a um contexto domiciliário e, portanto, distanciadas do seu habitat normal e diário de trabalho e de convivência com outras pessoas. Por essa via que, entretanto, a linha de atendimento não médico sentiu essa necessidade de criar uma linha também de profissionais que possam providenciar esse apoio psicológico na sequência daquilo que têm sido alguns contatos que têm sido feitos pela linha. Portanto, rapidamente a linha detectou essa necessidade e, através dos diferentes organismos, mesmo até em colaboração também com a Ordem dos Psicólogos, foi criada esta linha de profissionais que está neste momento pronta para dar resposta e dar o apoio psicológico também, não só a nível dos cidadãos que possam contactar com a linha de atendimento não médico, mas também, e já estamos também a trabalhar nisso, no próprio apoio também aos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde neste momento estão numa sobrecarga emocional, como devem compreender, extremamente grande. As pessoas estão na expectativa do que é que aí vem. Estamos a preparar, como eu disse, há várias semanas,
o combate, digamos assim, aqui ao surto na região, e as pessoas neste momento estão numa grande expectativa, numa grande ansiedade com aquilo que aí vai surgir. E, portanto, é nesse sentido que nós também estamos aqui a preparar essa linha de apoio também para os profissionais de saúde, porque irão sofrer ao longo dos próximos dias uma enorme pressão para dar assistência para lá daquilo que é normal e para aquilo que é expectável perante um inimigo que nós não conhecemos, que nós não sabemos muito bem como é que se irá comportar e que, portanto, faz de nós próprios, ao fim e ao cabo, aqui um meio oportunístico para, precisamente como eu tenho dito das outras vezes, utilizando o nosso maior fraco, que é precisamente não nos comportarmos e não termos a atitude correta perante o seu surgimento. Pergunto-lhe também quando é que a população pode prever que voltará a ter acesso aos serviços de saúde, como as consultas que atualmente foram canceladas. Há algum plano para isso? Referindo-me também especialmente às grávidas que são de outras ilhas onde não há hospital. Como eu tive a oportunidade de dizer ontem, nós temos trabalhado nos últimos dias na sequência daquilo que foi a determinação de suspender a maior parte das ligações aéreas que existem, nomeadamente também a nível das ligações interilhas, no sentido de repor, digamos assim, o mínimo de normalidade e de funcionalidade nas ligações aéreas e marítimas interilhas, por forma a dar resposta também àquilo que é essencial e indispensável. Claro que as grávidas, então, também se incluem nesse grupo de transporte de ligações essenciais, bem como também doentes oncológicos e outros, entanto, aqueles que por motivos de saúde assim o exijam, bem como também alguns trabalhadores, alguns funcionários, no qual a sua deslocação se revela indispensável também para a manutenção daquilo que é o essencial para a nossa vida cotidiana em sociedade. Nesse aspecto, como eu tive a oportunidade de transmitir ontem, é certo que, entanto, as ligações aéreas e marítimas foram restringidas em grande número. Claro que, entanto, isto tem um impacto bastante significativo junto da sociedade, mas importa dizer que nós, neste momento agora, tal como a circulação na via pública, estamos a restringir tudo ao mínimo. Ou seja, nós temos que nos preservar para o que aí vem. Já tive a oportunidade de transmitir isso também em outras ocasiões. Imaginemos isto como uma tempestade em que nós nos temos de recolher em casa, esperar que isto passe para depois voltarmos à nossa vida normal. Se nós fizermos isto vai ser a nossa maior estratégia e melhor estratégia para fazermos face ao fim e ao cabo a este problema que nós temos. Tudo depende apenas e só da nossa atitude e do nosso comportamento. Perguntar, em primeiro lugar, se agora que há transmissão local do Covid-19, se muda alguma coisa na estratégia da região, e perguntar-lhe também quantas vigilâncias ativas é que estão relacionadas, de facto, com este caso de São Mateus. Eu posso lhe dizer que, relativamente a este caso de São Mateus, e porque é uma articulação e um trabalho que nós temos de fazer, infelizmente, como eu já disse em outras ocasiões, por esta via, nós neste momento, posso dizer isso sem qualquer tipo de problema, temos a Delegação de Saúde em conjunto com a Polícia de Segurança Pública a fazer, digamos que, não é bem a expressão, mas é quase do género, interrogatórios também aos contactos próximos que nós tivemos. Porque nós, neste momento, temos que salvaguardar que a informação que nos é transmitida é fidedigna. Ou seja, não vamos julgar de forma pouco segura naquilo que é um caso concreto, neste caso de São Mateus e do primeiro caso de transmissão local, da mesma metodologia que fizemos anteriormente. Ou seja, não vamos apenas e só deixar que o delegado de saúde faça um contato telefónico para os contatos próximos, para depois também averiguar ou investigar, digamos assim, epidemiologicamente também o que aconteceu nos últimos dias. Não podemos, ao fim e ao cabo, jogar pelo seguro naquilo que... E desculpem aquilo que eu vou dizer, mas não podemos acreditar, digamos assim, na palavra das pessoas, porque está a saúde pública aqui em questão, a saúde de nós todos, e, portanto, neste momento, acompanhado da Polícia de Segurança Pública, o delegado de saúde neste momento está a interrogar os últimos contatos próximos, e posso dizer que chega a cerca de 2 dezenas os contatos próximos também que estiveram com estes casos positivos, e, portanto, eles estão neste momento a ser interrogados para que, digamos que perante o corpo policial, eles percebam a gravidade da situação e a necessidade da veracidade das suas declarações para que não coloquem em causa a saúde de todos nós. E muda, de facto, alguma coisa na estratégia da região, agora que há uma transmissão local? Sim, nós neste momento, dependendo depois como eu estou a dizer, do trabalho que a própria Delegação de Saúde está neste momento a fazer com a própria Polícia de Segurança Pública, e não só, com a própria, como eu disse ontem, da Guarda Nacional Republicana também, se tem mostrado extremamente colaborante também agora neste processo, poderá mudar mediante aquilo, como eu disse ainda há pouco, à questão que foi colocada,
do número de contatos que nós venhamos a determinar. Se nós tivermos um número de contatos bastante significativo, volto àquilo que eu já disse anteriormente, podermos acionar medidas, digamos, de exceção, como o isolamento de uma localidade ou, entanto, outras medidas de exceção, como eu disse, que levem, em última instância, à aquisição das medidas que garantam a melhor segurança, ao fim e ao cabo, da população. Quer dizer que as pessoas que regressaram não cumpriram quarentena? Algumas delas, entretanto, daquilo que nós, neste caso concreto de São Mateus, e por isso é que eu estava a dizer que tivemos que, infelizmente, que solicitar a colaboração da Polícia de Segurança Pública, no sentido das pessoas perceberem que aquilo que declaram e aquilo que informam corresponde à verdade. Não podemos, de modo algum, e por isso é que eu estou a dizer que estamos a ter esta intervenção mais dura, digamos assim, mais insidiosa junto desta população, precisamente por causa disso. Não podemos planear, nem atuar, nem colocar em prática as nossas medidas com base naquilo que é o diz que disse ou aquilo que nos chega de informação que nós, de certa forma, percepcionamos que possa ser, que omita alguma informação pertinente. E, portanto, por isso é que nós estamos a ter esta medida, como eu estou a dizer, excepcional. Não tenho conhecimento que, entanto, a mesma tenha sido aplicada, por exemplo, nem na região autónoma da Madeira, nem no continente, de fazermos, ao fim e ao cabo, este trabalho de campo, de terreno, com a Delegação de Saúde e forças de segurança, no sentido de garantirmos, ao fim e ao cabo, essa informação de forma fidedigna e que nos permita trabalhar com também segurança e com método para aquilo que nós, para atingirmos o objetivo a que nos propomos. Vamos ver, ao fim e ao cabo, se entanto a mesma surte o resultado desejado. Só uma questão, eu sei que já estudou isto, mas para que as pessoas percebam o que é que significa isto de estar sob vigilância ativa. O estar sob vigilância ativa, neste momento, é um contato que é feito ou de forma diária ou bidiária, portanto, por parte das delegações de saúde, junto daquelas pessoas que, entanto, forem identificadas como possíveis casos suspeitos. Ou seja, eles não são ainda casos suspeitos, são pessoas que têm uma ligação epidemiológica, ou seja, ou contactaram com alguém que veio do exterior de uma área de transmissão local, ou fizeram alguma viagem e vêm de uma área de transmissão local e, por essa via, quando chegaram à região, foram identificadas pelas autoridades de saúde, foram sinalizadas, ou elas próprias, por sua iniciativa, contactaram a linha de saúde Açores e informaram que contactaram com alguém ou viajaram recentemente dessas referidas áreas de transmissão local. A partir desse momento, essas pessoas são sinalizadas, as autoridades de saúde concelhias, as delegações de saúde concelhias, fazem esta vigilância ativa no sentido de contactarem ou diariamente ou bidiariamente, ou dia sim, dia não, entanto, com estas pessoas, para saberem da sua evolução. Ou seja, como eu já tive a oportunidade de transmitir outras vezes, um caso suspeito entanto, quando apresenta ou sinais ou sintomas de infecção respiratória e, cumulativamente ou não, neste momento, também critérios epidemiológicos, por vir de uma área de transmissão local. E, portanto, a partir do momento em que eles apresentam sinais ou sintomas de infecção, passam a casos suspeitos e depois, então, são feitos os testes diagnósticos. Mas, como eu já tive a oportunidade de dizer, nós, há uns dias para cá na região, e por isso é que nós temos vindo a detectar também mais estes casos positivos na região, dos quais, volto a dizer, 22 é o que temos neste momento, e 10 deles são de um contexto muito específico, que é de um navio de cruzeiro. Este maior volume também de casos positivos que nós temos vindo é precisamente por nós estarmos a alargar o número de testes para lá daqueles que são os casos suspeitos. E, portanto, por essa via, pelo trabalho que é feito pelas delegações de saúde, do rastreio epidemiológico, de questionar quais são os contatos próximos com quem esteve nos últimos dias, é que nós estamos aqui a abrir aqui o leque e a detectar mais casos positivos de forma preventiva que, detectando a sua positividade, os consigamos confinar no espaço próprio, tratá-los e depois, então, evitar que eles consigam propagar e disseminar a infecção. É expectável que os números venham a aumentar todos os dias? Sim, isso é garantidamente, ou seja, nós, como eu tive a oportunidade de transmitir nos últimos dias, estamos a viver uma semana que, estrategicamente para nós, será fundamental. Ou seja, muitas das medidas que nós temos vindo a aplicar nas últimas semanas e, sobretudo, nos últimos dias, estão agora, neste momento, aqui à prova. E como eu estava a referir, nomeadamente ontem, e voltei a reiterar hoje, e volto novamente a frisar, porque é extremamente importante que as pessoas percebam isto, neste momento, depois de tudo montado, da estratégia toda colocada em prática, importa agora que a população colabore. Se a população não colaborar, vai ser perfeitamente a nossa ruína, ou seja, tudo isto irá ruir o sistema, como eu já tive a oportunidade de dizer, e temos o exemplo disso na televisão,
Todas as pessoas agora, neste momento, que estão mais em casa conseguem ver isso e, portanto, sabem que não estou a dizer aqui mentira nenhuma. Estados Unidos da América, Itália, Reino Unido, Espanha, França estão a braços com crises de saúde pública que ninguém calculava e, portanto, antes que isto aconteça, neste momento, depois de tudo montado da nossa parte, agora aquilo que nós precisamos é de ajuda e é da própria população. Não é preciso mais nada, é a população fazer aquilo que tem que fazer para si própria, para se proteger a si e proteger os outros. É ficar em casa, sair apenas e só quando é essencial e indispensável. Salientar então no dia de hoje que já há transmissão local, precisamente na Ilha Terceira e mais concretamente em São Mateus. Logo a população deve estar mais atenta e haver ainda mais precaução. Fazendo um balanço então em relação aos números, são 22 casos positivos de Covid-19 em todo o arquipélago, 7 em São Jorge, 6 na Ilha Terceira, 5 em São Miguel, 3 no Faial e 1 no Pico. Em relação aos casos suspeitos, são neste momento 34 e 1.967 pessoas estão sob vigilância ativa em todas as ilhas dos Açores. Amanhã às 16 horas voltamos para mais uma atualização dos dados. Até amanhã e, como sempre, fique em casa.